Agora nós vamos falar um pouco sobre slides, mas slides eficientes. O que são slides eficientes? Eu já fiz muita coisa ruim em termos de apresentação. Eu tinha uma boa argumentação, tinha um bom conteúdo, os alunos estavam motivados e eu pensava que eu tinha bons slides. Eu usei slides que eu achava que eram bons durante anos. É possível que alguns deles eu tenha usado por mais de 10 anos só atualizando. Com a minha busca por capacitação profissional para o exercício da docência, eu me deparei com conhecimentos que estavam me trazendo muita luz para o entendimento. E eu percebi o quanto eu perdi por não ter procurado capacitação profissional antes. Eu achava que eu era muito bom. Eu achava que dominava. Eu pensava que eu estava pronto. O que eu não sabia era que existiam recursos melhores. E hoje me sinto envergonhado porque na sala de aula, alunos que conheciam recursos melhores sabiam que eu estava deixando a desejar. Mas isso não afetava aqueles alunos porque eles não se desmotivavam. Mas eu deixava de atender melhor o aluno de uma forma geral no produto que eu estava entregando. Como se eu tivesse um livro com uma história boa e uma capa ruim, e com isso a pessoa não fazia questão de considerar a falta técnica da capa porque o conteúdo estava relevante. E foi então que eu descobri que se eu fosse arrumar todo o material didático que eu fui construindo e acumulando ao longo de tantos anos, eu não daria conta. É quando nós, os instrutores, começamos a fazer algo novo, com norma, com técnica, com critério, e com o passar dos anos que vão ocorrendo, nós vamos substituindo, quase que sem perceber, mas de uma forma muito lenta, aquilo que nós chamamos de útil, mas também obsoleto, por aquilo que nós chamamos de útil e moderno. E é possível ter alguma coisa útil e obsoleta? É possível, sim. É possível. Uma cadeira, ela é útil porque as pessoas se sentam. Mas se compararmos com cadeiras que temos atualmente, que tem um desenho mais arrojado, mas serve para sentar. Que tem uma decoração mais interessante, mas serve para sentar. Ou seja, o que está obsoleto continua sendo útil. Mas hoje nós temos o útil e moderno. Portanto, devemos aceitar que novos conhecimentos nos ajudam a melhorar a nossa apresentação para o aluno. E por incrível que pareça, você pode ser um grande instrutor, um educador profissional incrível, de muito conhecimento e de muita experiência, mas a cereja do bolo ainda é o slide que você vai apresentar. O que o slide precisa para ele ser eficiente? Aí estão as dicas. Pouco texto. Podem observar nos slides que eu usei nessa aula e em aulas anteriores. Pouco texto. Inclusive, eu chego a falar 15 minutos com apenas um slide. Ainda na aula anterior, eu falei aproximadamente 30 minutos com um único slide. Uma única imagem.
mais vários itens, e cada item me proporcionou um longo tempo de argumentação, e eu me esforcei para que o erro de encher linguiça, como se diz, não ocorresse, porque eu tenho que falar muito, mas isso tem que ser 100% aproveitado pelo aluno como algo útil. Mas a minha imagem e movimento na frente do aluno, ele também cansa o aluno, porque continua sendo a imagem do professor, eu estou ali gesticulando, eu estou falando, mas se o aluno pegar um vídeo para assistir uma aula gravada, ele vai preferir ficar só ouvindo. É isso que vai acontecer. E vai fazer outras coisas, ele vai cuidar de alguma tarefa doméstica, ele vai tentar fazer outra coisa ao mesmo tempo. E se eu tenho, então, que expor ao aluno uma imagem, mesmo que seja uma imagem estática, como é o caso desse slide e de todos os slides, eu tenho que associar ao pouco texto também pouca imagem. Eu posso ter um texto e uma imagem, mas eu não posso ter uma imagem para cada texto. Eu tenho que procurar esse equilíbrio visual, mas ter uma imagem que sirva para cada momento do assunto, para cada item que eu vou falar. Se olharmos para esta imagem com atenção, vocês vão ver que quando eu falo de pouco texto, na imagem você vê texto. Quando eu falo de visual limpo, na imagem a mesa da pessoa que aparece aí não está bagunçada, não tem exagero na mesa dela. Só o essencial, só o necessário. Mesmo ao lado do computador aí da pessoa, você vai ver que não tem acúmulo naquelas repartições ali que ele está usando, dividindo o material dele, né, sobre a mesa. Fonte grande, eu não penso em fonte grande porque você está vendo por celular ou porque alguém vai ver em tela pequena. Tem que ter fonte grande, independente se vai ser visto em um telão ou em uma telinha. Uma ideia por slide. Uma ideia por slide. A ideia aqui agora é slide eficiente. Então eu tenho aqui uma ideia por slide. E foi o que eu tive o tempo todo, desde o início do nosso curso. Uma ideia por slide. Mas eu já vi pessoas usarem slides com 2 ideias por slide. Eu cheguei a ver até 4 ideias por slide. Então, nesse caso, tecnicamente, não é o que eu recomendo. O que eu recomendo é o que eu estou usando aqui. Vocês podem ver esse exemplo. Ah, mas com isso eu consigo lembrar o que eu vou falar. Eu aqui não tenho nenhum roteiro, eu não estou seguindo nenhum roteiro. Eu estou falando direto do que eu penso. Eu tenho conhecimento sobre o assunto, eu vou falar sobre o assunto. Mas não foi sempre assim. Porque à medida que eu fui ensinando sobre o assunto, eu fui dominando cada vez mais o assunto. Hoje eu não preciso ter um material aqui, a chamada apostila do mestre, ou apostila do professor. Eu não preciso. Para outros cursos, eu preciso ainda. Para outros Aí cursos. seria conforme o senhor treinou com a sua família, né? Se aperfeiçoou para estar falando em público. Seria isso. Olha, eu não tive esse aprendizado, Robson, porque eu comecei como instrutor em uma época que nós não tínhamos curso de capacitação para instrutor. Nós não Hum. tínhamos. Eu não tinha formação docente para instrutor, ou seja, eu não conseguiria aprender em uma escola técnica, ou em uma faculdade, ou em uma pós-graduação. Portanto, os primeiros 15 anos foi de aprender na raça. Mas foi no dia a dia que eu descobri que era melhor passar vergonha testando uma aula para amigos e familiares do que eu perceber em um dia de curso, algumas horas depois,
que eu não estava agradando e que ainda tinha que ir até o final do dia por questão de honra. O aluno percebe esse constrangimento, nós percebemos o constrangimento do aluno. Então, eu decidi, por conta própria, que eu deveria sempre ministrar as aulas para os meus parentes, para os meus amigos, depois, então, fazer as correções. Quando cheguei como aluno no primeiro curso de formação docente, que foi para me habilitar docente do ensino técnico, da educação profissional, eu vi que isso que eu fazia na raça fazia parte da formação científica de um professor. E já ouvi algumas pessoas falarem: olha, eu fiz muito na frente do espelho. Sim, é a mesma coisa, mas o espelho não faz crítica, mas o espelho mostra se você está se apresentando bem, é o visual, a estética da aula. Não Mas, demonstra não demonstra o afeto dos participantes, né? exatamente, o espelho ele não mostra o seu A pensamento. emoção. Ele não mostra seu pensamento, ele não faz coleta de informações da participação dos seus ouvintes, ele não te dá um feedback. E E os isso daí parentes e amigos a dizem, gente vê muito isso daí, senhor Carlos, quando a pois gente não, realiza DDS, né? Quando a gente, no começo, a gente tem um medo de fazer um DDS com os funcionários, você certo, leva o papel para você ler, né? Você tem um organograma do que você vai falar. E como o senhor mesmo falou, às vezes, conforme o dia a dia, semanalmente, mensalmente, conforme seja, você fica tão treinado assim mesmo que você já não precisa mais do papel. Você está exatamente isso. tão hábito que você já domina o DDS da tal forma e da apresentação que tem que ser feita. Exatamente, você já tem domínio de conteúdo, você já tomou posse do conteúdo, você já tem autoridade sobre aquele conhecimento. Mas se na minha época eu perdão, eu vou corrigir aqui o meu português, se na minha época existissem cursos de capacitação docente, eu ainda não faria, porque eu não sabia que isso era importante. Quando é que eu fiquei sabendo que isso era importante para mim? Foi quando eu percebi que eu tinha que ter responsabilidade técnica sobre as certificações que eu assinava. E para isso eu precisava ter habilitação. Então eu precisei estudar. Aí quando eu comecei a estudar, aí eu coloquei a mão na cabeça e pensei, nossa, como eu pude desprezar isso? Como eu pude viver sem isso? Por que eu não procurei isso? Agora vocês não, vocês hoje tem pessoas que dizem para vocês, olha, existe isso, você tem talento, você tem capacidade, você já é bom, mas você ainda pode melhorar muito. E existem cursos para isso, existem técnicas para isso. E você então está consciente e você, olha, eu vou pegar essa dica aí, eu vou procurar essa instituição, eu vou me capacitar, porque você já tem uma outra visão de homem e de mundo e você enxerga um futuro bem melhor para a sua carreira. Então, eu acabei criando a seguinte frase: se o aluno tem que ser certificado, por que o instrutor tem que ser amador? Então, para mim, hoje é assim: pode ser o melhor instrutor, se ele não passou por uma formação docente, mesmo que seja uma capacitação de curta duração, como essa que nós estamos fazendo, eu considero ele como um amador. Eu considero sim. Por melhor que ele seja, ele é um amador. Simplesmente porque ele está ensinando às custas de aprendizado, por ensaio e erro, e ele não está usando de forma consciente conceitos científicos que já foram estudados, que já foram testados e que são teorias validadas. Então é isso. Nós temos aí mais alguns alunos, vocês gostariam de falar algo sobre isso? Mais alguém gostaria de participar? O Robson participa bastante. Algumas pessoas gostam de ouvir, outras gostam de interagir,
E algumas vezes as interações do Robson elas são tão amplas que já atende a necessidade de todos. Inclusive, algumas participações do Robson adiantam bastante a minha aula aqui. Eu deixo de precisar de falar sobre algumas coisas, até porque ele já contribuiu. A participação do aluno adulto em um curso, nós chamamos de contribuição, porque é contribuição mesmo. Quando o aluno adulto fala, ele deixa para todos nós, instrutores, e para todos os alunos, conhecimentos novos, agrega muito valor. Mas o Júlio pode participar se desejar, a Fabi pode participar se desejar, outros que estão agora assistindo, mas que não estão aqui identificados, podem participar também. Estou aguardando aí a participação de mais alguém fora o Robson. Por mim tá tudo certo, seu Carlos. Olha o Júlio aí. Está tudo certo, Júlio? Tá tudo certo. Tudo certo e tudo resolvido? Tudo resolvido. Só tô no ouvinte. Muito bom. Então, slides eficientes, vocês se preocupem com isso. Pouco texto, visual limpo, fonte grande e uma ideia por slide. O que é que vocês não podem fazer? Usar o slide como âncora para a memória de vocês. Olha, eu olho para aquela imagem e eu lembro o que eu vou falar. Eu olho para aquele texto no slide e ele me ajuda a lembrar o que eu vou falar. Para esse recurso, vocês podem usar os roteiros de curso. Mas o slide não pode ser transformado em um roteiro de curso. Eu já vi slide assim. Vamos supor que eu desejasse transformar esse slide que eu estou enxergando aqui junto com vocês em um recurso para eu lembrar. Então, ele não seria mais um slide, ele seria um mapa mental. Esse mapa mental seria mais ou menos assim. Pouco texto. Letra A. Que mostre imediatamente qual assunto será apresentado. Letra B. Não esquecer de falar sobre o equipamento tal, equipamento tal. Letra C. Motivar o aluno a se interessar pelo conteúdo. Aí letra D, letra E, depois entra no visual limpo, aí começa A, B, C, D, E de novo, depois entra em fonte grande, começa A, B, C, D, E, e depois uma ideia por slide, A, B, C, D, e nós podemos falar muito mais um pouco texto, podemos falar menos no visual limpo, podemos falar muito no item fonte grande, e podemos quase não falar em uma ideia por slide, o que seria assim, aqui vou falar A, B, C, ali eu vou falar A, B, C, D, E, F, G, H, I, ali eu vou falar somente A. Então, você preparou um slide para o professor, você não preparou um slide para o aluno. Existe um recurso no computador do professor que mostra 2 slides. O professor vê 2, o aluno vê 1. O professor vê o slide mais completo, de onde ele vai tirar os argumentos que ele já domina, mais organizados de uma forma que ele possa recordar, e o slide que o aluno vai ver. Eu acho isso válido, mas você pode chamar isso de roteiro de aula ou pode chamar isso de mapa mental. Atualmente existem aplicativos para construírem os mapas mentais. Você vai lá e organiza tudo isso e passa a usar os mapas mentais. Mas dá para fazer isso quando você está no curso presencial? Não dá. E se você se acostumar a dar aula com esses recursos, você vai ficar limitado. E hoje nós temos que estar prontos para todo tipo de ambiente de educação profissional. Aula presencial, aula semipresencial, aula à distância, o EAD, o online. Essa aula que nós estamos aqui ministrando para vocês
ela não é considerada aula à distância em termos de curso EAD. Ela é considerada aula presencial, porém usando um sistema que sincroniza de forma online o aluno e o professor. Lógico que eu tenho aqui que movimentar uma série de recursos tecnológicos para que a aula ocorra por transmissão e para que vocês possam participar aqui comigo em tempo real. Mas você tem que estar preparado para ter um mapa mental na sua mente e não na sua frente. Eu posso garantir para vocês que aqui eu não tenho na minha frente nenhum mapa mental. Por que eu acredito que não seja interessante para mim? Porque ocorreu uma fase da minha carreira como educador profissional em que eu utilizava esses recursos e com o tempo eu fui percebendo que eu precisava cada vez menos, até que eles desapareceram espontaneamente. Ou seja, como a minha mãe dizia, quando eu era criança, a prática leva à perfeição. Claro que falar que chegamos à perfeição é muito ousado. Mas a partir do momento que alguns recursos agora fazem parte da minha habilidade de ensinar e algumas ferramentas desaparecem porque o professor ele já tem um domínio maior, eu posso dizer que não sou um educador perfeito, mas em algumas áreas eu já tenho essa perfeição em termos de ferramentas técnicas. Vocês ainda estão aí? Positivo. Ah, que bom. Quando eu faço essa pergunta é porque meu computador aqui mudou por conta própria e eu não sei se a transmissão foi interrompida. Nesse momento, desapareceu aqui o meu slide. Ele está aparecendo para vocês ainda? Tá aparecendo normalmente. Ah, que ótimo. Deixe-me ver se eu resgato ele aqui para o meu uso. Eu posso ter aqui durante a minha fala esbarrado no mouse, no teclado e mudado aqui todo o meu trabalho. Slide ainda aparece para vocês. Sim, Que bom, eu não vou tentar consertar aqui para mim, porque eu posso prejudicar para vocês. Mas vou abrir agora a oportunidade para vocês perguntarem um pouco sobre o slide. Vocês já viram aí os recursos que vocês precisam para montar o slide de vocês. E eu vou aproveitar até e vou dar uma tarefa para todos os alunos do curso. Criem 3 slides para um curso qualquer e manda para eu avaliar, para eu falar onde você acertou, onde você precisa melhorar, dá uma nota de 0 a 10 para você ter uma noção se aquele slide está alcançando bem a sua expectativa. E façam isso o mais rápido possível. Por gentileza, façam isso amanhã, até a meia-noite, para que depois de amanhã eu possa dar um feedback para cada um de vocês sobre isso. Fica aqui essa tarefa tanto para quem está assistindo ao vivo, quanto para quem está assistindo gravado. Vou parar então de compartilhar o slide com vocês e vou ficar à disposição de vocês para que possam tirar dúvidas. Ainda estou compartilhando? Positivo, seu Carlos. Bom, acho que não vou conseguir parar de compartilhar, porque. Ah, já encontrei aqui a ferramenta, me desculpe.
Pronto, estou à disposição de vocês. Ainda aparece compartilhamento de slide? Negativo. Provavelmente está aparecendo a minha imagem toda na tela, é isso? Positivo, seu Carlos. Que ótimo, estou à disposição de vocês. Vamos conversar um pouco, então, sobre slide. Já estou à disposição de vocês. Quem desejar, já pode iniciar perguntas sobre slide. Júlio, teria alguma dúvida sobre slides? Nenhuma, professor. Obrigado, Júlio. E Fabi? Ou Robson? Negativo, seu Carlos. Que ótimo. Então vamos encerrar aqui a nossa aula e teremos em breve um próximo encontro. Combinado? Combinado, positivo. Muito Hoje, obrigado pela participação de cada um. Alguém ia falar? Tudo bem? Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Coloquem em prática o que vocês aprenderam aqui comigo e já vão testando o que aprenderam. E sempre dá para melhorar imediatamente. Se hoje vocês podem melhorar a aula de amanhã, perca um pouquinho da hora de sono hoje ou acorde mais cedo amanhã e melhore um pouco. Bom para que você possa colher feedback do seu aluno amanhã. Aquele aluno que já está com você há alguns dias vai perceber essa melhoria e você já consegue então identificar como é importante o aperfeiçoamento técnico. Muito obrigado mais uma vez. Tenham um excelente período de descanso e até nosso próximo encontro.